Olá, olá, queridos amigos do Grupo Alta de Souza. Estamos aqui nesse dia 2 de setembro para o nosso estudo do livro Reflexões Espíritas, a lição A Escravidão e Amor. Vamos começar com a nossa página de abertura do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, a lição 40, Fé. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra, que fica infrutífera. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. É indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância e todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é sempre viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada desventura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo. Pedimos que abençoe nossas vidas, que abençoe esse estudo, que abençoe essa manhã que se inicia. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Bom, gente, o estudo de hoje, né, escravidão e amor, né, essa palavra escravidão é uma palavra que dói tanto, né, quando a gente pensa no significado dela, e a história humana está repleta dessa mancha, desse tipo de mancha, né? Os povos aí ao longo da existência da humanidade vêm se escravizando aí uns aos outros, e nós temos, infelizmente, né, até nos dias de hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos notícias aí em diversos lugares, inclusive no nosso país, aqui no Brasil, de pessoas submetidas a trabalho escravo, né, ou a trabalho semi-escravo. Então isso parece que é uma mancha que a gente ainda, uma doença que a gente ainda não conseguiu curar totalmente da humanidade, essa doença da alma, né, que é a escravidão, a doença da alma humana, né, que é a tentação de submeter o semelhante aos seus caprichos, né, aos seus interesses. E isso, infelizmente, é uma coisa que nós precisamos, como humanidade, né, trabalhar isso dia a dia, porque assim como o racismo, como a homofobia, como, né, os maus tratos aos animais e a agressão a mulheres, né, pedofilia e tantos outros males, parece que esse também é um mal da humanidade aí, contra o qual nós precisamos lutar, e lutar diariamente, porque essa é uma luta em que não há tréguas, porque a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, né, faz com que nós tenhamos sempre essa tentação de submeter o próximo às nossas vontades, né, às nossas conveniências.
E isso, infelizmente, cada um de nós aí, se fizer uma reflexão profunda e um meia-culpa aí, né, uma meditação aí, vai ver que nenhum de nós está livre desse mal, né, tanto como algoz quanto como vítima. E nesse texto, a gente precisa refletir sobre esse texto, né, a questão da escravidão, né, como foi vista, né, ao longo da história, né, povos escravizando, né, e uns aos outros. Mas a gente precisa ver além da questão, por exemplo, hoje, como eu falei, do trabalho escravo, né, ou semi-escravo, da exploração, né, do homem. A gente precisa ver outras formas de escravidão que estão aí, né, pulando aí no nosso dia a dia, como, por exemplo, a escravidão sentimental, né, pessoas que fazem chantagem emocional com pais e mães, né, filhos escravizando pai e mãe escravizando os próprios filhos, né, com a chantagem emocional, com a vitimização. E isso está muito mais presente, talvez, do que a gente imagine, né? Se nós formos fazer uma avaliação assim atenta, nós vamos ver que isso é algo que ocorre muito mais do que nós imaginamos, né? Ocorre com muito mais frequência do que nós imaginamos. Se nós formos pensar quantas vezes nós submetemos nossos pais aos nossos caprichos, às nossas vontades, né? E aí isso começa lá na criancinha pequena, né? Com aquela malcriação, com a birra, né? Com o escândalo, né? E isso vai se passando aí, quantas pessoas aí também escravizam os pais idosos, né? Submetem os pais idosos a condições degradantes e muitas vezes se aproveitando das aposentadorias, né? Se aproveitando dos bens materiais desses idosos. Isso é algo que também nós temos notícia aí quase que diariamente aí nos jornais, aí na imprensa, né? De pessoas aí que estavam desviando o dinheiro de aposentadoria do próprio pai, da própria mãe, né, em benefício próprio. E isso é algo que a gente precisa ver, né? Se a gente for pensar quantas vezes cada um de nós aí escravizou um semelhante, né, seja o nosso cônjuge, seja o nosso pai, a nossa mãe, nosso filho, o amigo, né, por conta desse tipo de chantagem emocional ou por conta até da indolência, né? Porque quando nós somos indolentes, quando nós somos preguiçosos, né? Se nós formos pensar assim, né? Se nós temos tarefas domésticas em casa, e todo mundo tem, se eu me apresento como preguiçoso, como aquela pessoa que não quer lavar uma louça, que se recusa a arrumar a própria gaveta, alguém vai fazer isso, né? Alguém vai acabar fazendo isso. E se nós formos pensar bem, é uma forma que nós estamos praticando de escravidão do próximo, né? Se nós não fazemos a nossa parte, toda vez que nós não fazemos a nossa parte na sociedade, alguém acaba precisando fazer, e isso é uma forma de você submeter uma pessoa a um trabalho que ela não precisaria estar fazendo caso você fizesse a sua parte. Então isso é uma questão da gente refletir, da gente pensar bem, né? E a leitura desse texto me acendeu aí né, uma reflexão, me estimulou uma reflexão, né, do que eu faço no meu dia a dia, ou o que eu deixo de fazer no meu dia a dia, que acaba provocando algum tipo de escravidão, né, em outras pessoas. Se eu simplesmente não cuido do meu próprio lixo, se eu não cuido de lavar a louça que eu mesmo usei numa refeição, se eu não faço a minha parte, né, em resumo, alguém precisa fazer. Aí a gente poderia argumentar, não, mas o gari que varre a rua, ele não é escravo, ele está sendo pago para fazer o trabalho dele. Sim, ele está sendo pago para fazer o trabalho da sujeira natural, né? Por exemplo, das folhas que caem das árvores,
né, da própria produção mesmo de resíduos, mas ele não é pago para catar o papel de bala que eu jogo no chão, né, a latinha de refrigerante que eu deixo cair no meio da rua. Isso ele não é pago, né? E quantas pessoas levam animais de estimação para a rua e os animais defecam no meio da rua e a pessoa não limpa aquilo, ela está jogando para outro uma responsabilidade que é dela. E isso certamente é uma forma de escravidão. Mas essa escravidão sentimental talvez me chame até um pouco mais a atenção, porque ela é invisível, né? E a gente sabe, todos nós sabemos de casos de pessoas né, que são exploradas pelos próprios parentes, pelos próprios amigos, de uma forma desumana, né? Aliás, a exploração, né, é sempre uma forma desumana. E essas pessoas levam vidas que são verdadeiros martírios por conta dessa exploração que elas sofrem né, das pessoas que as cercam. E, e vem aquele termo, né, que a gente usa, né, as pessoas montam naquela pessoa que acaba sendo prestativa, que acaba sendo sempre disposta a ajudar, e aí as outras pessoas se acostumam com aquilo. E isso é muito perigoso, né? Porque nós muitas vezes fazemos isso sem perceber, ou até percebendo, né? Nos acomodamos, né, com a exploração do próximo. Isso então é uma falta de amor muito grande. E por isso que o título do texto é Escravidão e Amor, né? É porque o amor ele afasta certamente a escravidão, e a escravidão é consequência da falta de amor, da falta de humildade, da falta né, de amor ao próximo, em resumo. Então, é uma reflexão a que eu fui levado a fazer e que eu convido a todos nós pensarmos nos nossos pequenos atos diariamente, o que nós fazemos ou deixamos de fazer que de alguma forma contribua para escravizar alguém de alguma forma, seja fisicamente, né, com um trabalho braçal, seja sentimentalmente, com uma pessoa que muitas vezes abre mão, né, da sua juventude ou abre mão dos seus momentos de repouso na velhice para cuidar de pessoas que são simplesmente preguiçosas, que gostam de se aproveitar, né, dos outros em benefício próprio. Então seria essa aí hoje a minha proposta de reflexão para todos nós, porque é uma reflexão que veio para mim também, e eu acho que é isso que é a lição talvez principal que esse texto nos traz aí para essa manhã aí de sábado, para que a gente possa refletir. Acho que o que eu poderia ter falado aí, o que eu poderia ter contribuído é isso. Agradeço mais uma vez a casa aí pela oportunidade de trabalhar, de fazer esses estudos e por essa oportunidade de despertar em mim essas reflexões aí, como esse texto acabou de despertar. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre maior, aos bons espíritos que estão sempre em volta de nós, nos ajudando. Agradecer por tudo, agradecer pela oportunidade de estudo, agradecer pelas oportunidades que temos a cada minuto de nos renovarmos, de nos modificarmos, e que esses estudos continuem sendo fontes de reflexão para todos nós, e agradecendo também a todos esses espíritos que nos enviam essas mensagens, seja através dos livros, seja através de sugestão de pensamentos. Então, é muita gratidão que todos nós temos, Senhor. Pedimos que abençoe nosso fim de semana, nossa vida, nosso dia a dia, que assim seja, graças a Deus.